Ora, vamos dar início à segunda sessão. Iremos ter o prazer de ouvir dois colegas aqui da faculdade, de longa data, colegas e amigos, com os quais temos tido o prazer de trabalhar no âmbito da medievalística. Em primeiro lugar, iremos ouvir a sua professora Maria José Azevedo Santos. Nasceu na freguesia de Santa Cruz, como diz, é crúzia de alma e devoção. É desde sempre uma estudiosa de temas da Idade Média. É professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, investigadora do Centro de História da Sociedade e da Cultura. Tem exercido a sua já longa carreira pedagógico-científica em estreita aliança com universidades, arquivos e bibliotecas de Portugal e do estrangeiro, onde tem assegurado palestras, seminários, co-direção de cátedras ou cursos breves, num total de largas centenas. É autora de estudos pioneiros em paleografia diplomática latinas e portuguesas, a par de monografias de reis e rainhas, de edição de fontes, de trabalhos sobre o monaquismo cisterciense, Rainha Santa Isabel, Inês de Castro, entre muitos outros. É afiliada também em inúmeras academias e associações científicas nacionais e estrangeiras e vamos ter o prazer de ouvir falar sobre dois caminhos de vida religiosa na Coimbra de 1220, Fernando Peres e Fernando de Bulhões. Muito obrigada. Funcionou. Está? Parece que não. 1, 2, 3. Carrega. Não, assim é que está ligado. Tá, obrigada. Muito bom dia, caro Gabriel, obrigada pelas suas palavras, caro colega e amigo, saúde, Sr. Dom Virgílio Pimentel ontem, esteve aqui, Frei Servido, meu vizinho, senhoras professoras, caras colegas, minhas senhoras e meus senhores. Dois caminhos de vida religiosa na Coimbra de 1220, Fernando Peres e Fernando de Bulhões. Se estamos a celebrar, em 2020-2021, os 800 anos da vocação franciscana de Santo António, a par do jubileu dos mártires de Marrocos, faz sentido que evoquemos também o 8º centenário do mosteiro masculino cisterciense de São Paulo de Almaziva, desde o século XVIII São Paulo de Frades, como sabem, cujo nascimento se deve a Fernando Peres. Na verdade, para além de serem síncronos, estes acontecimentos e figuras coincidiram todos na cidade e termo de Coimbra, além de que existem relações anteriores pouco conhecidas entre aqueles dois homens cujas vidas são marcadas em grau e natureza diversas, diga-se, por uma profunda dimensão religiosa. Ainda que batizados com o mesmo nome, o ano do nascimento não é certo. Contudo, como é sabido, tradicionalmente admite-se que Fernando Martins tenha nascido por volta de 1195, na cidade de Lisboa. Por sua vez, Fernando Peres, mais velho, seria já por aquele tempo um jovem de 15 ou 16 anos, cujo berço oscila, na nossa opinião, entre Lisboa e Coimbra, tantos são os fundamentos que podemos aduzir para cada uma das cidades. Certa é a sua ascendência nobre, bem como o poderio económico da família. Segundo os cronistas Frei Luís Cáceres e Frei Luís de Sousa, é parente muito próximo de São Freigile e sobrinho do célebre chanceler Julião Paes. Por esta razão, José Antunes, em 1995, pôs como hipótese Fernando Peres ser filho de Pero Paes, irmão de Julião Paes, filhos de Paio Delgado, fundador da linhagem dos Albergaria. Este parentesco pode explicar a entrada de Fernando Peres na chancelaria de Dom Sancho I como notário ou escriba, cujo mais antigo testemunho que se possui
é de 1196 e o mais recente de 1200. Este cargo, só por si, revela bem como Fernando Peres possuía um assinalável domínio da língua, a latina, dos modos de escrever, com referência especial para a minúscula diplomática, dos sinais de validação, como os sinais rodados e os seus pendentes. Além disto, sublinho-se o prestígio que significava estar ao serviço do principal órgão de governo do Reino de Portugal, em particular da produção dos escritos régios. Entretanto, passam 8 anos até encontrarmos numa carta régia lavrada em novembro de 1208, como testemunha, Fernandus Petri Cantor Lix Bonensis Testis. E se desta carta só nos chegou uma cópia, de 1210, conserva-se um pergaminho escrito em Coimbra a 17 de março, que ostenta a subscrição autógrafa do chantre de Lisboa. Com a pena na mão, escreveu: Ego Fernandus Cantor Ulix Bonensis et ejusdem civitatis canónicos subscribo. Para estes tempos, possuir de uma figura como Fernando Peres esse elemento pessoal e personalizado que é a assinatura, a subscrição autógrafa, é possuir o seu retrato, a sua autorrepresentação de valor único. Diga-se também que este documento como que reforça o que já tinha sido anunciado por aquele outro de 1208. Fernando Peres é cônego, com a dignidade eclesiástica de chantre, na sede de Lisboa, pelo menos desde os fins da primeira década de 200 até 1214, pois só em 1217, numa carta original passada também em Lisboa, podemos então ler: Et Fernandus Petri quondam cantorem lix bonensem juratos. Em síntese, com a auctoritas dos documentos, podemos afirmar que Fernando Peres pertenceu ao cabido da sede de Lisboa pelo menos entre 1208 e 1214. Francisco da Gama Caeiro, a quem também faço aqui vénia, notável estudioso da vida e obra de Santo António, só conheceu o documento de 1217, ou seja, aquele que já dá a Fernando Peres fora do cabido de Lisboa. Desta maneira, não pôde, e talvez resida aqui o nosso modesto contributo, considerar, sem lugar a dúvidas, que se Fernando Martins era estudante na Escola Catedralícia de Lisboa, por volta de 1209, 1210, conheceu com toda a certeza e pode mesmo ter recebido lições de canto do mestre Fernando Peres, como, apesar de tudo, Gama Caeiro já sugeria nas suas obras. Sempre com as incertezas cronológicas decorrentes do desconhecimento da data exata do nascimento de Santo António, admitem vários autores que terá deixado os primeiros estudos e a escola da Catedral de Lisboa por finais da primeira década do século XIII, para se deixar seduzir, como é conhecido, pela vida do clero regular. Recolhe então ao vizinho e recém-fundado mosteiro de São Vicente de Fora, que, diga-se, por curiosidade e interesse, manteve viva no obituário que produziu no século XIII a lembrança do óbito e, cito, Maria Martini, soror Sancti Antoni, a irmã de Santo António, enterrada no mosteiro para o lado do Oriente. Do santo, porém, não há qualquer registro, infelizmente, acrescento eu.
Apoiados na legenda prima, a mais autorizada fonte para o estudo da vida do santo, Gama Caeiro, Maria Cândida Pacheco, Frei Henrique Pinto Rema, o nosso orador e colega Meirinhos, dissertam com excelência sobre o mosteiro de São Vicente de Fora, de Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, e a influência cultural, moral e espiritual que exerceu na formação do jovem Fernando Martins, pelo que nos dispensamos aqui dessa abordagem exigente. Desta maneira, diremos apenas que Fernando Martins permaneceu pouco tempo naquela casa religiosa, à volta de 2 anos, findos os quais, por 1211 ou 1212, decidiu mudar-se então para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, no propósito de alargar os seus ainda incipientes conhecimentos, acompanhando, como escreve Gama Caeiro, e cito, uma juventude inquieta e ávida de saber. Hoje podemos afirmar que eram legítimas as expectativas do futuro santo. As marcas de vanguardismo deste lugar detectam-se já na proto-história do mosteiro fundado em 1131. Por exemplo, quando estudamos em 2000 a moda e os modos de escrever na chancelaria crúzia em meados do século XII, vimos como foi pioneira no abandono dos velhos cânones visigóticos, ao adotar as tendências carolino-góticas ou góticas praticadas havia décadas na Europa. A esse propósito, pude então escrever: por tudo isto, Santa Cruz, ao mudar de escrita em meados do século XII, combatia a rotina, assimilava novas possibilidades de cultura e abria as suas portas à Europa, porque mudar de escrita era mudar de pensar. Não faltava, porém, em Santa Cruz, como todos sabemos, nem uma biblioteca especializada, comprovada pelo significativo número de manuscritos, que já foi falado também, dos séculos XII e XIII, que ainda hoje se conservam, nem cônegos habilitados para desempenhar a ars docendi ao nível exigido, em particular por Fernando Martins. Vamos agora novamente ao encontro de Fernando Peres. Não há dúvidas de que, por razões desconhecidas, mas diferentes com toda a certeza das do futuro santo, este nobre e clérigo abandona também Lisboa e a Sé para dar início à constituição de um extraordinário senhorio eclesiástico que tem, na compra da herdade de Almasiva, hoje São Paulo de Frades, em março de 1214, pela avultada quantia de 570 áureos, o ponto de partida. Seguem-se até 1221 muitas aquisições de bens rústicos, como adegas, vinhas, bacelos, herdades, a par, por exemplo, de umas casas em Coimbra, no adro de Santa Cruz. Fernando Petris de Almasiva, como é chamado então em ato escrito de outubro de 1219, numa alusão clara às suas origens e provável morada naquela altura, bem como à acumulação de vasta riqueza de bens móveis e imóveis naquele território, surpreende hoje o historiador e, quem sabe, o clero, a corte e os nobres seus contemporâneos, ao doar à Ordem de Cister, por carta partida por ABC, de 1 de janeiro de 1220, tudo o que tinha comprado. O lugar de Almasiva, a Capela de São Paulo, as herdades de Lourdemão e de Vila Franca, além de muitos valiosos bens móveis, tudo isto, ut fiat ibi abacia e jus dem ordinis.
Sabemos que se tratou de uma filiação, concretizada em 1221, pois naquele vale estava sediada uma comunidade monástica, talvez beneditina, que deu origem ao mosteiro de monges brancos de Almaziva, o 15º masculino de 17 que Portugal viu nascer, como todos sabem, na Idade Média. De particular importância para este acontecimento e também para os primórdios da fixação de franciscanos nos Olivais, refira-se um original de novembro, também creio que pouco conhecido, porque pertence ao cartulário do Mosteiro de São Paulo de Almaziva. Digo, um original de novembro de 1217, pelo qual Gonçalo, imagine-se, cozinheiro da rainha Dona Urraca, mulher de Afonso II, doa ao mosteiro de São Paulo, o tal que devia ser beneditino, um campo com bacelo e oliveiras em São Romão, bens que confrontavam Frei Severino com Ecclesia Sancti Antonii Discalciatorum. Trata-se, pois, da igreja de Santo Antão dos Agostinhos Descalços, onde teriam sido acolhidos em ambiente de grande pobreza os primeiros franciscanos. Mas os inícios da terceira década do século XIII são anos de indiscutível turbulência espiritual e religiosa para muitos membros do clero regular ou do clero secular. O jovem cônego regrande de Santa Cruz protagoniza esses tempos como nenhum outro. Impressionado com a revolucionária corrente franciscana, de grande impacto no seu espírito, associado ao martírio dos 5 religiosos de São Francisco em Marrocos, a 16 de janeiro de 1220, o que já foi aqui referido, abandona Santa Cruz e junta-se justamente aos franciscanos dos Olivais. E Fernando Peres, por sua vez, Fernando Peres, em idade já madura, também sente um apelo forte para trilhar outros caminhos. Como vimos, em 1220, despoja-se todo o seu senhorio de impar envergadura para a época e cria o mosteiro cisterciense de Almaziva. Este foi, de certo, o passo decisivo para ir mais além. O mesmo é dizer procurar a paz, a oração, o recolhimento num monaquismo emergente, que tem, em Domingos de Gusmão, falecido em 1221, mais um centenário, o criador da ordem dominicana ou dos pregadores, como todos sabem. Com efeito, Rodrigo da Cunha é quem escreve que, pelo ano de 1223, o Alexandre, portanto o Fernando Peres, já era dominicano, por influência, entre outros, de seu primo, o futuro santo São Frei Gil de Santarém, e também por influência, naturalmente, de Frei Soeiro Gomes. Infelizmente, os documentos negam-nos as informações que desejávamos para acompanhar melhor o dominicano Fernando Peres. Deste modo, são ainda os cronistas que atestam a sua entrada, já velho, no convento de Santarém, onde terá estado cerca de 4 anos, ao fim dos quais faleceu no dia 1 de abril, cujo ano desconhecemos. 2 caminhos para 2 homens em Coimbra, no ano 1220. Como olhá-los passados 800 anos? Com humildade, com simplicidade, atrevo-me a dizer que Fernão Peres, depois de ter muito poderio económico,
proteção régia, poder temporal. Quis ser, apenas ser. Fernando Martins não soube o que era o ter. Quis antes ser, sempre ser, até alcançar a imortalidade como santo. Muito obrigada pela atenção que me dispensaram.